Bom, muito bom dia a todos. Muito honrada por esse convite, por muitas razões. Por esse debate ser uma homenagem à professora Ruth Cardoso, que foi uma expoente da escola a qual eu pertenço e está na origem dos debates sobre enfrentamento à pobreza no Brasil. A oportunidade de encontrar com o PB mais uma vez. Na verdade, ele não sabe, mas a minha decisão de investir nos estudos sobre desigualdade tem a ver com um artigo que ele publicou na RBCS na Revista Brasileira de Ciências Sociais em 2001. Se ele não assina mais aquele artigo, porque as pessoas mudam de ideia, eu assino. Então, para mim, é uma honra realmente participar desse debate que acho super oportuno. Muito bem. Eu começaria dizendo o seguinte: todos nós... você pode mudar lá? Todos nós, por alguma razão, temos motivações morais para nos preocupar com o problema da desigualdade e da pobreza. Estejam as nossas motivações morais explícitas ou não, elas estão presentes. E, sintetizando muito um debate que é muito complexo, eu diria que há três grandes perspectivas morais, normativas, sobre o problema da desigualdade ou do que nós consideraríamos uma sociedade mais justa. De um lado, há os igualitários, aqueles que pensam que você deve produzir alguma igualdade de recursos como resultado das políticas públicas, excluídas as desigualdades que são produto de escolhas individuais. Esse debate, para nós, parece um debate do mundo ideal e tremendamente distante. Mas, no Brasil, eu diria que o debate é muito influenciado por duas outras correntes. Uma corrente é a corrente dos prioritaristas. E aqui eu estou simplificando bastante, mas, basicamente, os prioritaristas assumem que, sob escassez de recursos, nós devemos dar prioridade aos piores situados. E isto está baseado sobre uma premissa que estabelece que, como a utilidade marginal dos piores situados é maior, isso produziria um bem-estar coletivo maior. E há uma segunda corrente que tem influenciado os debates do Brasil, que, na literatura internacional, poderia ser chamada de suficientista. Os suficientistas têm como miragem, como horizonte normativo, a ideia de que, sob escassez de recursos, nós deveríamos ter como meta garantir que nenhum indivíduo de uma dada sociedade viva abaixo de um limiar crítico. Obviamente que isso é uma formulação geral, cada sociedade estabelece qual é esse limiar crítico abaixo do qual nós não aceitaríamos que ninguém vivesse. Em tese, prioritaristas e suficientistas poderiam entrar em acordo com relação a qual seja o pacote a ser oferecido para os piores situados, qual seria o limiar crítico, esse limiar crítico. Mas, na prática, no Brasil, essas duas correntes não convergiram. Então, agora já vou apresentar as minhas credenciais. Eu me considero uma suficientista. Eu gostaria que o Brasil tivesse como horizonte de longo prazo, não importa quando, mas tivesse como horizonte, como meta, que nenhum indivíduo vivesse abaixo de um limiar crítico. Acho que a Constituição de 88 tinha, ainda que difusamente, esta motivação. Então, na velhice, nenhum indivíduo deveria ganhar menos que o salário mínimo, todos deveriam ter educação, todos deveriam ter acesso a um pacote básico de serviços de saúde. Então, digamos assim, a minha motivação moral para a sociedade que eu gostaria estaria orientada por princípios suficientistas, e eu aceitaria, isso eu vou falar mais adiante, negociar
um pacote mais modesto, desde que ele fosse universal. Tá? E aí uma razão política para isso. Você pode mudar? Este gráfico apresenta dados sobre a distribuição de renda no Brasil para 2015. Ainda são os dados da PNAD. Tá? A situação até piorou um pouquinho de lá para cá, o que é óbvio, todo mundo sabe. Tá? Mas o fato aqui é o seguinte: a renda. Antes de hoje, tem uma questão importante aqui que está orientando tudo que eu vou dizer agora. É o seguinte: a ciência política tem inúmeras teses sobre quais são as condições para que uma sociedade mantenha estratégias consistentes de combate à desigualdade. Ela poderia ser resumida na seguinte formulação: para você manter políticas de combate à desigualdade, você tem que ter suporte político para isso. Isso quer dizer, os eleitores têm que votar para isso. Né? Para simplificar, a ciência política usa uma teoria que é a teoria do eleitor mediano, que é onde que está. Por que é o eleitor mediano? É o eleitor que está no meio da distribuição. Tá? Então, se supõe que, se você quer ganhar eleições, você tem que obter maioria e você tem que ter políticas que atraiam o eleitor que é decisivo para formar a maioria. A situação brasileira é que o eleitor mediano está aqui, ele ganhava em 2015 700, a renda domiciliar per capita do domicílio onde estava o eleitor mediano estava em R$700, né? E a renda média estava muito acima disso. Isso, em termos da formulação da teoria do eleitor mediano, quer dizer que, se a renda média está aqui, mais ou menos, o que quer dizer que o Brasil era pobre, esse é o argumento do Marcos Lisboa, mas os eleitores que estão daqui para cá, eles vão votar por redistribuição. Isso é um fato. Simples assim. Então, o que a escolha de modelo de política social, se ela não beneficiar até esse eleitor aqui, ela tem grande chance de não ter suporte político. Tá? Então, eu acho que, do ponto de vista político, este é o problema político das soluções prioritaristas. Porque elas beneficiam uma camada tão pequena do eleitorado que os outros se voltam contra ela. Isso está muito bem documentado para o caso americano. Tá? Tem trabalhos do Spin-Enders e da Tida Skocpol que mostram que a clivagem norte-americana é que o eleitor que se chamaria, que está no meio da distribuição, que a gente chama equivocadamente classe média, mas é porque ele está no meio da distribuição, ele sente que ele paga imposto e não se beneficia da política. Então, aqui tem uma segunda motivação para ser suficientista. Tá? Quer dizer, se você oferecer um pacote universal, mesmo que mais modesto, que beneficie até o eleitor mediano, ou uma parcela majoritária da população, você obterá suporte político para essas políticas. Tá? Então, eu estou aqui apresentando duas razões para ser suficientista no Brasil. Uma razão é de ordem moral e outra razão tem a ver com as consequências políticas do suporte a políticas de redistribuição. Muito bem. Então, pode mudar. O segundo ponto que na verdade, eu fui aluna do Vilmar Faria. O Vilmar Faria, quando dava aula, ele dizia assim: hoje eu vou falar sobre 3 pontos. Aí ele chegava no terceiro, ele começava a se lembrar de outros, então ele ia até o 5º, mais ou menos, sempre numerando o terceiro. Então eu agora vou parar no terceiro ponto e vou ficar até o fim do terceiro ponto. Então, o terceiro ponto que eu acho muito importante é o seguinte: a democracia e o modelo de inclusão social que nós adotamos na Constituição de 88, ele produziu muita inclusão. Esse dado aqui é sobre os ganhos de renda, ganhos relativos de renda no Brasil
tomando 84 como ponto de partida até 2015. Então, nesse eixo aqui, nós temos os ganhos relativos, né? E aqui nós temos os diferentes estratos do pior situado para o melhor situado. Basicamente, o que esse gráfico está dizendo é que os ganhos relativos dos mais pobres foram maiores do que os dos mais ricos. Então, houve redistribuição. Tá? E isso é o resultado acumulado de muitos governos. Tá? E isso começou em 92. Se a gente olha os microdados, já em 92, quando começam a ser implementadas as aposentadorias não contributivas, né, começa a modificar o perfil daqueles que têm a sua renda indexada ao salário mínimo. Né? Então, e aí de 92 até 2015 só vai crescendo, porque isso vai afetando o mercado de trabalho, e você tem um conjunto de mulheres tendo a sua renda indexada ao salário mínimo, que teve um impacto enorme sobre o índice de Gini, a desigualdade de renda e tal. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui deixa eu só mostrar mais um dado. Isso aqui são os dados sobre acesso a planos de saúde no Brasil. Todos os indicadores, os estudos sobre desigualdade de acesso mostram que o principal fator de desigualdade à saúde no Brasil é ter plano privado de saúde. E o plano privado, isso aqui de novo, aqui estão os desses de renda. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui, que você me atrapalha com isso aqui. Então, isso aqui são os 20% mais pobres, o percentual dos domicílios 20% mais pobres com acesso a plano de saúde, isso aqui são os 20% mais ricos. Né? Isso aqui é uma abstração, porque a desigualdade entre os 20% mais ricos no Brasil é enorme. Né? Por isso que dá isso aqui. Agora, veja o atendimento, a resposta para o atendimento à saúde. A pergunta é, você teve acesso à saúde nas 2 últimas semanas? Isso aqui é a resposta dos 20% mais ricos, isso aqui é a resposta dos 20% mais pobres. O que me interessa é que essa distância aqui diminuiu. Isso aqui para esses aqui, isto foi pelo SUS, aí vejam como inverte. Aqui estão os mais pobres, aqui estão os mais ricos. Então, tem uma inclusão que está sendo produzida pelo SUS. Se nós formos... pode mudar, por favor? Se nós formos para a educação, olha o que aconteceu de 80. Em 1980, nós tínhamos 25% da força de trabalho no Brasil analfabeta. Olha a quantidade olha aqui, para o ensino médio completo, olha o que mudou no Brasil em termos de números absolutos. Olha o que mudou em termos de acesso à universidade. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, uma parte dos problemas que nós estamos vivendo no Brasil são resultado de um imenso e gigantesco processo de inclusão, que foi produzido por uma incorporação incremental de setores anteriormente excluídos. Então, pelo deslocamento, o nosso problema não é mais o analfabetismo, porque isso aqui vai ser basicamente resolvido pela demografia, sinto dizer, isso aqui é um residual. Né? Agora, se você colocou para dentro do sistema educacional uma montanha de gente cujos pais não são escolarizados, é claro que isso vai dar problemas de qualidade. Então, com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, ocorreu muita inclusão no Brasil por efeito das decisões de 88, e uma parte dos problemas que nós estamos vivendo são derivados desses deslocamentos que ocorreram. Com isto, eu quero... porque eu não quero estourar meu tempo, mas eu estou querendo chegar num argumento que é o seguinte: se eu fosse
convidada a dizer, que eu acho que é o caso do debate aqui, o que eu escolheria para o Brasil? Eu escolheria... isso aqui são mais dados sobre desigualdade. Olha só, isso aqui são desigualdades territoriais, tá? Isso aqui é o desempenho da educação em 2003, 2004. Acho que desligou aqui. Posso falar? Isso aqui é um estudo que a gente fez lá no CEM, que é o estudo que é o centro que eu dirijo. A gente pegou 10 indicadores de desempenho das redes municipais e estaduais no município, nos municípios brasileiros, e atribuímos uma nota, não vou entrar na metodologia, mas o ponto aqui os municípios vermelhos são os que são pior, por 10 indicadores de desempenho educacional. Os municípios azul são os que são melhor. Os laranja obtiveram um score final de 3 a 4, os amarelos de 5 a 6 e os azul clarinhos de 7 a 8. O que é importante no debate é que os vermelhos estão desaparecendo, que isso aqui são medidas médias de 3 anos, né? E os azuis estão avançando. Se eu olhar, pode mudar, o mesmo indicador para a saúde básica, a desigualdade em saúde básica é muito baixa no Brasil. E, de novo, os azuis estão avançando. Tá? Então, o que me preocupa no debate contemporâneo é que nós não reconhecemos publicamente, o que eu acho que é muito importante, o quanto nós avançamos no Brasil em termos de inclusão e em termos de redução das desigualdades, no que seria um pacote mínimo do ponto de vista da perspectiva suficientista, né? Dado isso, quer dizer, a minha preferência é de que nós não alterássemos esse compromisso básico com um horizonte e que nós discutíssemos, então, os pilares básicos desse modelo, né? Você ter toda a engenharia em torno do Fundeb, a promessa de inclusão que tem no SUS, as pensões não contributivas, pode mudar, elas fossem mantidas, né? Eu aceitaria, então, eu preferiria, aqui falando do mundo que eu gostaria, né? Nós poderíamos, acho que a gente pode fazer essa discussão depois, que a política de valorização do salário mínimo ela pode ter chegado ao seu limite, do ponto de vista econômico e, eventualmente, do ponto de vista político. Nós podemos voltar a isso depois, se vocês preferirem. Mas eu não tiraria isso da Constituição, porque, para vocês terem uma ideia, nos estudos que nós fizemos lá na USP, 25% dos eleitores brasileiros têm a sua renda diretamente indexada ao valor do salário mínimo. Isso seria um desastre político. Mas você poderia moderar o crescimento do salário mínimo mantendo na Constituição e, simultaneamente, aumentar a estrutura de serviços, né? Então, daria prioridade às creches, porque isso afeta tanto a renda das famílias quanto a possibilidade de empregabilidade das mulheres. Aceitaria repensar qual é o pacote gratuito que o SUS oferece, de modo a moderar custos, né? E manteria uma política de prioridade à educação, que não é um problema de financiamento, né? Mas é um problema de nós pensarmos como enfrentarmos
os problemas derivados do deslocamento dos nossos problemas que estão associados à qualidade da educação e à possibilidade de inclusão do ensino médio, e que o ensino médio venha a ter maior possibilidade de que o seu conteúdo seja compatibilizado com as necessidades do mercado de trabalho. Então, eu acho que, do ponto de vista da sustentação política do modelo, o sistema brasileiro, para ele ter sucesso, ele tem que buscar melhorar a vida do eleitor mediano, né? E uma solução para o problema fiscal seria você reduzir o pacote, desde que ele fosse universal nessas áreas que se considera estratégica, né? Então, não mexeria no pacto constitucional, mas moderaria o que ele pode vir a oferecer. Uma outra... Bom, mas aí alguém vai dizer assim, bom, mas e a carga tributária? Porque isso não tem preço, mas tem custo, e alguém tem que pagar, né? Eu acho que nós estamos... E as últimas semanas mostraram isso, nós estamos chegando a um ponto em que essa se torna a grande questão, e não vejo no horizonte que a temperatura vá baixar, só acho que a temperatura vai subir. Mas uma alteração na distribuição da carga tributária poderia ocorrer sem mexer na carga tributária ou, eventualmente, até reduzindo a carga tributária. Do ponto de vista das motivações suficientistas, o nosso problema é menos o problema da carga tributária e mais o problema da sua distribuição. Se a gente olha o desenho da carga tributária brasileira, ela revela uma sociedade que não é avessa à desigualdade. Vamos pegar um exemplo simples. A teoria da tributação diz: se você quiser ser eficiente, tribute um bem inelástico, né? Então, o que você vai tributar? A eletricidade. Né? Mas isso, do ponto de vista redistributivo, penaliza os mais pobres. Né? Então, nós teríamos que pensar em rever a nossa estrutura tributária à luz de princípios redistributivos. Tem teoria para isso. Né? Tem modelos de tributação que estimam o grau de aversão de uma sociedade à desigualdade, como que os bens deveriam ser tributados. Isso não é um problema de conhecimento, né? É um problema de decisão. Bom, aí a resposta a essa proposição seria: mas não tem condição política para isso, para fazer mudanças desse tipo. Bom, mas é um outro problema. Passamos para o problema se você tem suporte político ou não para fazer mudanças na direção da desigualdade. Tá? De fato, se a gente olha... Pode mudar lá, por favor? Já estou concluindo. Isso aqui são dados de diferentes pesquisas de opinião. Eu estou rodando uma agora, um survey, sobre o apoio à intervenção social do Estado no Brasil. A pergunta é: você acha que o governo tem a obrigação de reduzir as desigualdades sociais? No Brasil, ela é muito alta, mas ela vem caindo. E há um dado adicional, tem um estudo feito na Califórnia, um experimento feito na Califórnia, que me impactou muito, e que eu introduzi nesse survey que nós estamos fazendo agora, que postula o seguinte: a baixa credibilidade no governo destrói o apoio às políticas que você acredita. Então, suponha, eu sou a favor de um aumento da tributação sobre os mais ricos. Né? E isso não sou eu que estou dizendo. Né? O Everardo Maciel diz que, se você desonerar as contribuições, você pode ter um ganho tributário de 5% a 7% do PIB. O Armílio Fraga diz que ricos não pagam imposto no Brasil. Então, isso não sou eu, suficientista, que estou dizendo.
né? Mas digamos, então, que nós tenhamos na sociedade, e tem, a última pesquisa da Oxfam mostra isso, 72% dos entrevistados são favoráveis a um aumento da tributação sobre os mais ricos. Mesmo que você tenha essa preferência, a desconfiança do governo destrói o apoio a essas políticas pelo governo em questão. Então, eu acho que o nosso problema, então, para a sustentação das políticas da desigualdade, tem menos a ver com as soluções que nós já encontramos, a engenharia que foi construída no Brasil, e tem mais a ver com a credibilidade nos governos. Quer dizer, eu sou contra a tributação se for para botar dinheiro na mão deste governo, que eu não considero legítimo, né? Mas isso é um outro debate, né? Eu diria que esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos contemporaneamente para manter políticas de combate à desigualdade, que tem a ver com credibilidade nas soluções governamentais. Obrigada.